de sa parole, a leitura da sua palavra. vous pouvez vous asseoir. E podem sentar-se. Et l'autre colombe sur le pardon. Hoje falaremos sobre o perdão. Parce que Totangi na verset 13, Porque lemos no versículo 12, plutôt verset 12, no versículo 12, Bible, pardonne-nous nos offenses, a Bíblia diz: perdoai nossas ofensas, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont nós offensés. perdoamos aqueles que nos ofendem. Il y a des choses à observer dans ce verset Tem duas coisas a observar neste versículo sur le pardon. sobre o perdão. La première chose à observer, A primeira coisa a observar ce sont des hommes são os homens qui demandent pardon à Dieu. que pedem perdão a Deus. Là, c'est la première chose à observer. Essa é a primeira coisa a observar. Quand quelqu'un a commis un péché, Quando alguém comete um pecado, il est obligé ele tem a obrigação de demander pardon à Dieu. de pedir perdão a Deus. Parce que, Porque partie A, a parte A, la Bible dit, a Bíblia diz: pardonnez-nous. perdoai-nos. Ici, ce sont des hommes Aqui são os homens qui demandent pardon à Dieu. que pedem perdão a Deus. Alors, le péché, Então o pecado, comme j'avais dit l'autre fois, como disse noutra vez, c'est la transgression de la loi. é a transgressão da lei. Comme dit 1 Jean chapitre 3, Como diz 1 de João capítulo 3, au verset 4, no versículo 4, voici ce que nous lisons. nós lemos assim: 1 Jean chapitre 3, 1 de João capítulo 3, au verset no 4, versículo 4, la Bible dit a ceci. Bíblia diz assim: Quiconque pêche, todo aquele que peca être ami du monde, e aquele que quer ser amigo do mundo sera ennemi de Dieu. se torna inimigo de Deus. Alléluia. Amém. C'est ça le péché. Esse aqui é o pecado. Tant que vous doit salir, il y a adultère. Quando alguém comete adultério, Adultère, c'est marié, adultério é alguém que é casado abimina mwasi mususu, e sai com uma outra mulher. to mwasi oyo abala, Uma mulher casada abimina mobali mususu, sai com outro homem. acte oyo basali wana, O ato que eles cometeram aí yango babengi ki é adultère. que chamamos de adultério. Mutu soki asali lisumu ki adultère, Alguém se cometer o pecado de adultério areconnaître yango, e reconhecer aquilo, soki akepa ya Nzambe, se ele for a Deus, Nzambe limbisanga, oh Deus me perdoa na ekongo nasalaki, no adultério que eu cometi. notre Dieu, O nosso Deus, il est capable ele é capaz de le pardonner. de perdoar. Koyiba eza mabe, Roubar é mal. toteyaka te na bafrere bayiba. Não pregamos aos irmãos que possam Ça roubar. peut arriver, Pode acontecer oyibi malgré eza que mabe, você rouba, apesar que é mal. soki oreconnaître lisumu ya Se koyiba, reconhecer o pecado do roubo osapproche pa ya e Nzambe, se aproximares até Deus, Nzambe aza na makoki Deus é capaz ya kolimbisa yo. de te perdoar. Kokritike ezalaka mabe, Criticar é algo mal. toteyaka te na bafrere bakritike Não bafrere. pregamos aos irmãos que possam criticar Ça outros peut irmãos. arriver que osali lisumu ya Pode critique, acontecer que você faça o pecado da crítica soki oyeba ya e Nzambe, se você vier até Deus, Nzambe akolimbisa yo. Deus vai te perdoar. Kofinga eza mabe, Ofender é mal. ça peut arriver que ofingi Pode acontecer que você ofendeu oyeba ya e Nzambe, você vem até Deus. Nzambe akolimbisa yo. Deus vai te perdoar. Yango totangaka na Psaume, É que lemos em Salmos, Psaume 103, Salmos 103, au verset 2, no versículo 2, yoka makambo elobi kuna. está escrito assim. Psaume 103, Salmos 103, au verset 2, no versículo 2. la Bible dit ceci. A Bíblia diz assim: Mon âme bénit l'Éternel ó minha alma, louve ao Senhor et n'oublie aucun de ses bienfaits. e não se esqueça nenhuma de Deus, dos seus Au bem-feitos. verset 3, partie A. Versículo 3, parte A. C'est lui qui pardonne Ele é quem perdoa toute iniquité. todas as nossas iniquidades. Donc, na Nzambe, Quer dizer, em Deus, alimbisaka biso. Ele nos perdoa
Mais na bamasumu mosianko. mesmo até nas iniquidades. Só que o reconnaître Se você reconhecer que osalaki mabe pa ya que Nzambe, você cometeu diante de Deus, osumukaki, você pecou, peut-être na makanisi, talvez no pensamento, peut-être na koloba, talvez ao falar, peut-être na koyoka, talvez ao ouvir, na acte moko kozaki, ou no ato que você fez, oyo osalaki transgression de la em loi. que você fez a transgressão da lei. Tu as fait le contraire de la Você parole. fez o contrário da palavra, Même ce soir, mesmo esta tarde. ceux qui osent s'approcher et pas ya Se Nzambe, você se aproximar a Deus, d'après Psaume a 103, partir de Salmos 103, verso 3, Nzambe na o biso, nosso Deus akolimbisa biso. vai nos perdoar. Mais eloko esengeli toyeba, Mas o que temos que saber, na Nzambe, em Deus, biso bana, nós os homens tosali mabe, fizemos mal, na Nzambe, mas a Deus eza kaka na lisumu moko, é apenas um pecado Nzambe alimbisaka te. que Deus não perdoa. Masumu nyonso, Todos os outros pecados, Nzambe alimbisaka. Deus perdoa. Eza na lisumu moko, Mas tem um pecado Nzambe alimbisaka yango te. que Deus não perdoa. Yango na 1 Jean chapitre 5 totangaka boye. Em 1 de João capítulo 5, nós lemos assim. 1 Jean chapitre 5, 1 de João capítulo 5, au verset 16, no versículo 16, voici ce que nous lisons. nós lemos assim. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'amène point à la mort, Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, qu'il prie ele ora et Dieu donnera la vie e Deus dará vida à ses frères. àquele irmão. Parce que nous avons deux possibilités. Porque temos duas possibilidades Il y a kosunga ba frère na biso, de ajudar os nossos irmãos. ceux qui ont na point ya faiblesse. Se ele está num ponto de fraqueza. Possibilité liboso, A primeira possibilidade ils ont Matthieu chapitre 18. se encontra em Mateus capítulo 18, Oyo Yesu alobaki, em que Jesus disse: ceux qui Sim. ndeko na yo se asumuki, teu irmão pecar contra ti, yo moni ye, você que lhe viu, kende vai, talisa elisumu na ye. ele mostra o seu pecado. Ceux qui a reconnaître yango, Se ele te ouvir, o gagner frère na yo. gaste o teu irmão. Ceux qui vont côté, Se não for assim, zwa frère moko to mibale, leva contigo 2 ou 3 irmãos o kende o talisa elisumu na ye. e mostra um pecado ao irmão. Wana ezali première procédure Aquele é o primeiro procedimento ya kosunga frère to de sœur, ajudar o irmão ou a irmã oyo azali na point ya que faiblesse. se encontra num estado de fraqueza. Mais soki okoyi kosalela procédure ya Matthieu, Você não quer usar o procedimento de Mateus 1 Jean 1 de João 5:16 eza disposé. 5,16 está lá bem disposto. Bible elobi bondela mpona frère na A yo. Bíblia diz: ora para o teu irmão. Et la Bible dit, E a Bíblia diz: et Dieu donnera la vie à ses frères. e Deus dará vida àquele irmão. En d'autres termes, Em outros termos, Nzambe akodélivre ye Deus vai lhe libertar à cause ya libondeli na por yo, causa da tua oração oyo osali na mabe, que você fez naquilo. omoni frère na yo. Você viu o teu irmão. Il donnera à ceux qui commettent un péché Ele dará ao que comete um pecado qui ne mène point à la que mort. não leva à morte. Et il y a un péché E tem um pecado qui mène à la mort. que leva à morte. Eza lisumu mosusu ememaka na liwa te, Tem outro pecado que não leva à morte. mais eza mpe na lisumu E tem mosusu também um outro pecado oyo ememaka na liwa. que leva à morte. Et awa Bible elobi, E aqui a Bíblia disse: ce n'est pas pour ce péché não é por esse pecado là que je dis daquele que eu digo de prier. de orar. Donc soki frère na Se yo o teu irmão asali lisumu moko cometer um pecado oyo ememaka na liwa te, que não leva à morte, pondela mpona ye, ora para o teu irmão. Nzambe nalola E o Deus do céu akopesa ye vie. vai lhe dar vida. Mais soki asali lisumu Mas se ele cometer um pecado oyo eza komema na liwa, que leva à morte, Bible a elobi Bíblia diz: mpona lisumu wana por esse tipo de pecado, kobondela te mpona ye. não ore a favor dele. Alors, qu'est-ce que le péché O que é o pecado, afinal? qui amène à la mort? Que leva à morte? Cette question, Esta pergunta, Jésus a répondu ça Jesus respondeu isso dans le livre de Matthieu chapitre 12 no livro de Mateus capítulo 12, au verset 31. no versículo 31. C'est ici que Jésus montre É aqui que Jesus mostra un péché um pecado
qui amène à la mort. que leva à morte. Verset 31. Versículo 31. C'est pourquoi je vous dis, É por isso vos digo, tout péché et blasphème sera pardonné aux hommes. todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo ne sera plus pardonné. não será perdoada. Au verset 32, No versículo 32, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, se alguém falar contra o Filho do Homem, il lui sera pardonné. ele será perdoado disso. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, il ne lui sera não pardonné, lhe será perdoado. ni dans ce siècle, ni dans Nem- le siècle à Nem venir. neste século, nem no século vindouro. Alléluia. Vous voyez, chers frères bien-aimés, Vem aqui, irmãos amados. lisumu oyo ememakanaliwa te. Esse pecado que não leva à morte. Soki omoni yango pa ya Se frère, você vir no teu irmão, ndenge napesi quelques exemples eu dei alguns exemplos ya kiakili te, de adultério, ya koyiba, ou de roubo, ya kokosa, ou de mentir, ya kofinga, ou de ofender, bondela mpona frère na yo. ora para o teu irmão. Mais lisumu oyo ememaka na Mas liwa o pecado que leva à morte ezali koblaspheme le é Saint-Esprit, de blasfemar contra o Espírito Santo. koloba mabe contre le Saint-Esprit. Proferir uma má palavra contra o Espírito C'est ça Santo. le péché qui amène à la mort. Esse é que é o pecado que leva à morte. Et soki frère na E yo se o teu irmão asali lisumu ya bongo, cometer esse tipo de pecado, ndeko na nga meu irmão, kobondela te mpo na ye, não ore a favor po dele. lisumu wana Porque aquele pecado, d'après interprétation ya a Jésus partir da interpretação de Jesus, ezlimbisamaka te não é perdoado. na ce siècle présent Nem neste século ni presente na siècle à venir. e nem no século por vir. Alors nakotanga te Então não vou ler topesa citation mpona a kogagner temps. citação por causa do tempo. Na prédication vision de Patmos, Na pregação A Visão de Patmos, prêché le 4 et 12 mois pregado aos 4 de dezembro 1960, de au 1960, paragraphe 40, no parágrafo 40, frère Branham irmão Branham a répété la même chose repete a mesma coisa sur le deux versets sobre os dois versículos que nous venons de lire. que nós acabamos de ler. Là, c'est la première Essa chose é a primeira coisa à observer a observar dans notre no contexte nosso contexto de Matthieu, de Mateus, chapitre 6, capítulo 6, au verset 13. no versículo 12. Au verset 12 plutôt. Alors, la deuxième chose Então, a segunda coisa à observer, a observar, la Bible dit, a Bíblia diz: pardonne-nous nos offenses. perdoa as nossas ofensas. C'est ce que nous venons de voir. É o Nous que venons nós, de voir. é que nós acabamos de ver. Comme nous aussi, Como nós também nous pardonnons perdoamos à ceux qui nous ont offensés. aqueles que nos têm ofendido. Ça maintenant, Isso agora, ce pardon, esse tipo de perdão, on appelle ça chama-se un perdão de réciproque. perdão recíproco, perdão de reciprocidade. En d'autres termes, Em outros termos, le pardon, o perdão les uns uns, envers les autres. perdão de uns para com os outros. Yo limbisanga, Você me perdoando ngai pe na limbisa yo. e eu te perdoando. Tomoni que Nzambe, Vimos que Deus, c'est vrai, alimbisaka masumu na nyonso. verdade, perdoa todos os pecados. Na ye, Nele, eza kaka na lisumu moko, é apenas um pecado oyo alimbisaka te, em que ele não perdoa, babengi yango que é chamado le blasphème contre le Saint-Esprit. blasfêmia contra o Espírito Santo. Mais un pardon de réciproque. Mas um perdão de reciprocidade, Lisumu ya o frère, pecado do irmão mpe bafrère mosusu, e de outros irmãos, kati na biso bato, entre nós os homens, masumu nyonso, todos os pecados oyo frère asali que o yo, irmão cometeu contra oyo yo você, osali que nga, você cometeu contra mim, naza eu obligé. tenho a obrigação, Soki osengi se pardon, você pedir perdão, nalimbisa yo. de te perdoar. Eza na lisumu moko te, Não tem nenhum pecado kati na biso bato, entre nós os homens ke osali nga, que você comete contra mim à cause de ce por péché, causa daquele pecado. nakolimbisa yo te. Eu não te perdoarei mais. Oyo na biso bato, Para nós os homens, lisumu nyonso, todo pecado ndeko asali que yo, o irmão comete contra você ezalaka pardonné. é um pecado perdoado. Meme lisumu yango esokisi motema na yo, Mesmo se o teu pecado machucar como o teu coração epesi le blessure e intérieure, aquilo e causar aí feridas internas,
Le cas 2. É. Le cas 2. E no caso em que On va découvrir à on a cher. como nós pregamos aqui no púlpito, Avec une vivacité. com toda a vivacidade, Que nos sœurs que as nossas irmãs gardez guardem vos virginités. as vossas virgindades. C'est une bonne chose. É uma boa coisa. Et un très bon parent. E ser um bom pai, Il est sévère ele é severo à tout temps em todo o tempo de veiller de sur vigiar la virginité sobre a virgindade de ses enfants. das suas filhas. Ça peut arriver Pode acontecer parce que c'est le Komoko. porque é uma coisa Des alliés très chers, que é muito caro, des alliés très fiers. que é algo de muito C'est qu'il valor faut garder e encore que temos que guardá-lo avec un jalousement. com todo orgulho. Mais ça peut arriver. Mas pode acontecer Un bandit quelque part, que um bandido de algum lugar, un frère, irmão, il est venu avec la ruse. ele vem aqui com astúcia Il a pris nos sœurs vierges e pega a nossa irmã virgem et a l'hommonier de virginité naïe. e desflora a nossa irmã. Et le Kwana, E aquela coisa, et ça l'a passe mon aquilo dói de uma forma, Oyo babengi le blessure se intérieure. chama de feridas internas. Un papa responsable Pai responsável, a koki ko sepelate ele não pode se alegrar na mona na ye em ver a sua filha balongole la virginité. que já foi desflorada. Ezokisaka motema. Aquilo fere o coração, Malgré la virginité, porque a virgindade est une bonne chose à é uma garder. boa coisa a conservar. Mais ce qui les frères là, Mas se aquele irmão à reconnaître que cela qui m'appelle, reconhecer que cometeu mal aïe, conseil yo pardon. e ele vier te pedir perdão, Mon frère, ma meu soeur, irmão, minha irmã, nous sommes nós obligés somos obrigados de les pardonner. de lhe perdoar, Parce que ça n'a pas mon côté. porque não tem nenhum pecado Oyo biso bato. que nós os homens Tokoki koloba o tokoli bisate. podemos dizer, oh, isso não podemos perdoar. Même de bona aiba ki yo Mesmo mbongo. se o teu irmão te roubou dinheiro, Ozai kosala commerce. você fazia comércio, Ya malunga. tinha um bom comércio mesmo aí. Ezala kina avenir. E aqui tinha lá um futuro Mais preparado. de como kwaye. Mas o irmão veio Aibi yo mbongo. e te roubou dinheiro. A cause ya koiba yo Por mbongo. causa de te roubar o dinheiro, Epesa yo perte ya vie. e aquilo te dá perda da vida, Soki oza na eta oza na yango. está no estado em que você está Parce agora. que eza na moto moko ayibaka É yo porque mbongo. tem alguém que te roubou dinheiro. À chaque fois, oza na komita na Realmente, mina que yo. você observa a tua vida, Oza ko se sentir des blessures você sente intérieures. que tens feridas internas. Mais soki frère wana. Mas se aquele irmão Aïe de tout ton cœur. vir de todo o seu coração Oza na yo e pardon. pedir perdão, Mon frère, ma meu sœur. irmão, minha irmã, Oza você obligé. tem a obrigação Ya kolimbisaye. de lhe perdoar. Même madame de kwana esikokaka yo. Mesmo se aquele irmão te burlou, Ozalaka na lopango na yo. você tinha lá o teu quintal, Membre de famille moko. um membro da família, Yo un faux frère. ou um falso irmão, Ayaki ko escroquer o yango. eu te burlar aquilo, Okoma e locataire. você se tornou um inquilino por causa dele. Soki aye vraiment. Se ele vier mesmo Osenga yo pardon. e pedir perdão, Mon frère, ma meu soeur. irmão, minha irmã, Oza obligé. você tem a obrigação Ya kolimbisaye. de lhe perdoar. Même moto wana. Mesmo se aquela pessoa, Criticaka yo. ele te criticou D'une manière ou d'une autre. de uma maneira ou de outra, Asilisaka yo e valeur. que te acabou com todo o teu valor. Mon frère, ma soeur. Meu irmão, minha irmã, Soki aye. se ele vier Kosenga yo e te pardon. pedir perdão, Oza obligé. você tem a obrigação, Malgré critique oya apesar que critique a crítica em que ele te criticou, et sopa yo. aquilo mesmo te desvelou de tudo, Etika batrasi na nzela ya vida que yo. deixou até marcas no caminho da tua Mais vida. soki te kona aye kosenga Mas se aquele irmão pardon. vier te pedir perdão, Oza obligé. você tem a obrigação Ya kolimbisa de ye. perdoar aquele irmão. Bien-aimés frères et sœurs. Amados irmãos e irmãs, Nous sommes des croyants de message. nós somos crentes da mensagem, Des croyants de la parole. os crentes da Nous palavra. sommes les esclaves de la Nós parole. somos escravos da palavra. Ici, a Bible lobi Aonde a Bíblia tolimbisa. diz que temos que perdoar, Esse na biso tolimbisa. nós devemos perdoar. Quand ozalaka na habitude Temos que ter hábito ya kosafutaka bamakambo. de saber, de não se importar com algumas coisas. Un jour, E um dia, bakritikaka mpe frère Branham. criticaram também o irmão Brana, Na lolenge moko ya de mabe. uma maneira má mesmo. Ezalaki na frère moko quelque part. Tinha um irmão em algum lugar, Ayoki bazo
critiquer frère On Branham. viu que criticava o irmão Branham. Bazo critiquer bem famille na ye. Também criticava a sua família. Et ça lui passe. E aquilo lhe doeu muito. Et a vu parole en critique. E pegou aquela palavra da crítica, Aye na ngoto ya frère Branham. trouxe ao irmão Branham. Et tokotanga. E vamos ler, Tokomona réaction ya frère Branham. veremos a reação do irmão Donc Branham. ezala kinini. Como é que era Na etali critique. acerca da Ba crítica. critique ke pe ya bato. Criticaram nele para as La pessoas. prédication, la parole parlée Na pregação, a palavra falada est la semence originelle. é a semente original. Était avant le 18, 3 Foi mois, pregado ao 18 de março 1962, 1962, au paragraphe 253. parágrafo 253. Écoutez la chose qui était passée au temps de Frère A coisa Branham. que aconteceu no tempo do irmão Branham. Paragraphe 253. Parágrafo 253. Voici ce que nous lisons. Nós lemos assim. L'autre jour, Outro dia, on est venu me dire, vieram me dizer quelqu'un a dit du mal de moi, Branham, que alguém disse de mal contra mim, Branham, de m'accuser d'avoir commis une mauvaise action. e me acusou de ter cometido uma má ação. Frère Branham a envié message. Agora me recebeu uma mensagem Et où c'est pas, il y a un frère. vindo de um irmão Aye koyebi ça y est. que veio lhe dizer Parce que Baba Natina a critiqué. porque criticavam-lhe. Écoutez maintenant sa réaction. Já vamos ouvir a sua reação. Et je dis, moi, Branham, E eu, Branham, me disse: oh, oubliez ça, mon frère. esqueça isso, meu irmão. Oubliez ces critiques-là. Esqueça essa crítica. Oubliez ça. Esqueça aquilo. Cette réponse-là, Essa resposta, le frère était étonné. o irmão estava lá muito admirado. Je ne sais pas lui, il pensait. Eu não sei se ele Quand pensava. il dit frère Branham, Se disser irmão Branham, frère Branham a dit, bon, ça agora ele va. vai falar: bom, tudo bem. Mané collé na tiki. Eu estava a comer, então deixa. Donc, Natala non frère Vamos para ver Branham. o tal irmão, Oye, Bana iko critiquer nga. aquele que estava a me criticar. Ya koyeba. Ele vai saber Ya pena lobaka. que eu também sei Não, falar. não, ouvi. Uma Branham me disse: Mon frère, meu irmão, oubliez ça. esqueça aquilo. Alors, le frère on a été étonné. O irmão estava lá bem admirado A continuer koloba. e continua a dizer: Cette personne a dit, essa pessoa disse: comment pouvez-vous reprendre cette leçon? como é De que cette façon, você pode tomar essa bebida? cela touche votre famille là. Aquilo toca, concerne a tua família. Critiquer même na famille na yo. Criticaram até a sua família. A critiquer yo Branham. Te criticaram você, A Branham, critiquer na famille na yo. e também a tua família, inclusive. Na tika E yango. você disse que eu esqueço aquilo. Au paragraphe 255. 255. Je dis, Eu disse: oh là 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 là. oh lá lá. Je dis, cette Eu disse: situation-là aquela situação a été déjà prédestinée já foi predestinada avant la fondation du monde. antes da fundação do mundo. Donc, mon colonel, le Quer dizer, o colonel, dia de hoje não vai passar. et mon missamaka Aquilo já déjà. estava predestinado. Daí, Branham, Bakotonga. Eu, Branham, me serei criticado. Yango ekokisami. Por isso que se cumpriu. Gloire soit rendue à Então a Dieu. glória seja rendida a Deus. Pour me mettre seulement à l'épreuve. Por me colocar apenas na prova. eloko wana ebongisama Aquela coisa foi preparada mpona kotanga kaka na épreuve. para me colocar em prova. Je dis, oh là 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 là, Eu disse: oh lá lá. ceci, É isso. alors, Então, ce n'est pas grave. não é algo grave, meu irmão. Cette personne elle a dit, Essa pessoa lhe disse: comment y e arrivez-vous? como é que pode acontecer que você... Alléluia. Amém. La conclusion maintenant, Agora, na conclusão, écoutez ce que Frère Branham dit o que diz irmão Branham? au paragraphe 265. Parágrafo 265. Je dis, Eu disse: si je regarde se eu olhar, dans cette direction-là, se olhar nessa direção, soki kaka makanisi na nga se o meu pensamento ekende kaka na bakritiki se wana, inclinar naquelas críticas, si je regarde dans cette direction-ci, se eu olhar nesta direção, je tomberai toujours pour le temps. eu sempre cairei em todo momento. Tola kaka bakritiki de frère. Não possa ligar as críticas, irmão. Koko minimizaka Tens que bakritiki. minimizar críticas. Koko mona kango Tens pamba. que ver que é algo inútil, sem valor. Critique ye. Crítica vem, Minimizango. você minimiza aquilo. Crítica vem, você lança aquilo fora. Parce que soko zotala kaka na Porque se direction você wana, sempre olhar naquela direção, okopandaka tango
você começará sempre a cair. Então, para você não cair, se a crítica vier, se esquiva daquilo, e aquilo vai passar. E a coisa também fica mesmo mais tranquila. Essa aqui é a verdadeira maneira de viver como cristãos que somos. Alléluia. Amém. Bien-aimés frères et sœurs, Amados irmãos e irmãs, vous savez un domaine, vocês sabem que il y a convergé, no domínio de viajar, não permita se vingar você próprio. Tem que fazer uma coisa de deixar as coisas no seu tempo determinado. Se você é inocente numa coisa assim, mesmo se eles estão a te criticar, mesmo se vão falar mal contra você, você apenas fica lá calmo. Porque o Senhor Ele mesmo combaterá por você. Dans Romains chapitre 12, Em Romanos capítulo 12, au verset 19, no verso 19, écoutez ce que nous lisons. nós lemos assim: Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, não vos vingueis a vós mesmos, bem amados, mais laissez agir la colère, mas deixam cair a ira, car il est écrit, porque está escrito: à moi la vengeance, a mim pertence a à moi la vingança rétribution, e a mim tem a retribuição, dit le Seigneur. diz o Senhor. Quando nós vamos converger ao meu côté, Não passa a vingar você próprio, mais si quelqu'un m'a só mas deixe todas as coisas entre la main de Dieu, nas mãos de Deus. ceux qui ont la raison, Se você tem razão, trop tard. tarde ou cedo, Même si Banel est belé, mesmo se passarem-se muitos anos, a a tua razão, un jour ça va commencer. dia Deus vai validar aquilo. E essa irmã, esse irmão, nesse tipo de situação, ela mesma é quem tinha razão. Alléluia. Amém. Bien-aimés frères et sœurs, Amados irmãos e irmãs, biso bato, nós os homens, biso munyoso, todo pecado oyo basali biso, que cometem contra nós, esengeli na biso, nós temos toli bisaka kaka. que passar a perdoar. Parfois il y a retard, Talvez você chegou atrasado, parfois on a dit verset ngo bien. ou você não ouviu bem esse versículo. Tikana bandela ngo lisusu. Deixa eu repetir de novo. Matthieu chapitre 6, Mateus capítulo 6, au verset 12. no versículo 12. Pardonnez-nous nos offenses, Perdoe nossas ofensas, comme nous aussi, como nós também nous pardonnons perdoamos à ceux qui nous ont offensés. aqueles que nos têm ofendido. Alors, la ligne n'a pas 4 versets, Quero dar 4 versículos on les a que liés. estão ligados Dans Mukandaya, Matthieu chapitre 6, ao livro de Mateus capítulo 6, au verset 12, on doit dire kota. verso 12 que acabamos de ler. On peut comprendre que mon donnion Você sort vai entender que todo homem, à esengeli, ele deve perdoar de konaye, o seu irmão na mabeno soya sali. em todo o mal que ele cometeu contra ele. Porque o versículo que nós lemos, se Pai perdoa-nos, porque nós também perdoamos todos aqueles que nos cometem. Le premier verset, Primeiro versículo, lié avec Matthieu chapitre 6, verset 12. ligado com Mateus capítulo 6, verso C'est 12. dans Marc chapitre 11, Em Marcos capítulo 11, au verset 25. no verso 25, Voici ce que nous lisons. nós lemos assim: Et lorsque vous êtes debout, e quando vocês estiverem de pé, faisant votre prière, fazendo a vossa oração, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, se você tiver alguma coisa contra alguém, pardonnez, perdoa, enfin, para que que votre o Père teu Pai, qui est dans les o cieux, teu Pai celestial, vous pardonnerez aussi. que te perdoe também as tuas ofensas. Ceux qui ont l'impiscité, Se você não perdoar, tate oza na o likolo, Pai celestial yeba kolimbisa te. também não vai perdoar. Po biso batu, Porque
Porque nós os homens somos sujeitos a muitos erros. Se você não perdoar, Deus também lá no céu não vai te perdoar. Mas se você perdoar e pedires perdão, o Deus celestial também vai te perdoar. Segundo versículo, Matthieu chapitre 18, Mateus capítulo 18, au verset 35, no versículo 35. voici ce que nous lisons. Nós lemos assim: C'est ainsi que mon Père céleste, é assim que meu Pai celestial vous traitera. vos tratará. Si chacun de vous Se cada de vocês ne pardonne à son não frère perdoar o seu irmão de tout son de cœur, todo o seu coração, Deus vai gostar de você se você perdoar o teu irmão de todo o teu coração. E em outros termos, se você não perdoar com todo o coração, Deus também lá no céu também não vai te perdoar. Terceiro versículo, Colossiens chapitre 3, Colossenses capítulo 3, au verset 13. no versículo 13. Voici ce que nous lisons. Nós lemos assim: Supportez-vous les uns les autres. se portai-vos uns aos outros. Et si l'un a un sujet à plaindre, E se alguém tem um sujeito de queixa plaindre de l'autre, contra o outro, pardonnez-vous. perdoai-vos. Écoutez la façon de Vamos ouvir a pardonner. maneira de perdoar. Pardonnez-vous Perdoai-vos réciproquement. reciprocamente. De même que le Christ Assim como Cristo vous a pardonné, vos perdoou, pardonnez-vous aussi. perdoai-vos também. Comment nous comprenons ce pardon? Vamos ver esse tipo de perdão. Pardon réciproque. É chamado um perdão recíproco. Yoli misanga. Você me perdoando Ona mape. pelo mal Oyo ngana sala kiyo. que eu cometi contra você. Soki na sengi yo E se pardon. eu te pedir perdão, Limbisanga. perdoa-me. Soki olimbisanga. Se você me perdoar, Yo pen kolo Yesu. também o Senhor Jesus A kolimbisa yo. vai te perdoar. Kasi soki yo limbisite. Mas se você não perdoar, Kolo Yesu o pe. Senhor Jesus também A kolimbisa yo tende konangai. não te perdoará, meu irmão. Le quatrième verset. Quarto versículo, Je suis dans le livre de Jacques chapitre 2. no livro de Tiago, capítulo 2, Au verset 13. no versículo 13, Voici ce que nous lisons. nós lemos assim: Car le jugement est sans miséricorde. porque o julgamento é a sua misericórdia, Car le jugement est sans miséricorde. porque o julgamento é sem Pour qui misericórdia n'a pas fait miséricorde. para aquele que não usou com La misericórdia. phrase qui suit. A frase que vem a seguir: La miséricorde a misericórdia triomphe le jugement. vence o juízo. Cause akataka na bitini te. Não tem apenas hábito Ya korapelaka frère na de yo. começar sempre a recordar o teu irmão, Ya kojijaka de ye. estar a lhe julgar sempre Na mape oyo yasala do yo. mal que ele cometeu contra você. Babitini wana foko bwaka Você deve tayo. lançar fora aqueles hábitos. Mais la chose à Mas faire, a coisa a fazer, faut que l'on kande kona yo você mawa. deve ser misericordioso com teu irmão. Porque se compadecer de alguém Le kinde ko juge é ye. mais do que lhe julgar. Na bongo. É assim, Soki oza na kosala se yango, você fizer isso, oza na kolimbisa estás a perdoar ndeko na nga. o meu irmão. Yeba yango, Saiba yo mpe Nzambe na lola que Deus do céu também akolimbisa yo. vai te perdoar. Mais soki oza na kolimbisa te, Mas se você não perdoa, Nzambe mpe na lola o Deus do céu também akolimbisa yo te. não vai te perdoar. Bien-aimés frères et sœurs, Amados irmãos e irmãs, il y a beaucoup de frères. tem muitos irmãos, Surtout na ngambu ya bandeko na biso principalmente koto. no lado das nossas irmãs. Okomona mosusu olobi, Você verá que outra diz: eloko frère wana sala a coisa que aquele irmão me fez, nakolimbisa ye eu não te. lhe perdoarei Ti mokolo nakokufa, até o dia que eu morrer. loba penza Diga mesmo akende kokundola que ele vai desenterrar tika bakunga
Aonde enterraram o meu cordão umbilical. Isso Isso é algo muito estranho, irmão. Que tens que evitar falar na tua boca. Isso não é bom. E na boca de um filho de Deus, esses tipos de coisas fúteis. Mas se alguém é filho de Deus, ele deve sempre perdoar. Porque se você não perdoa, o Deus do céu também não vai te perdoar. Maintenant, je te pose la question. Agora te coloco a pergunta. Se você não quer perdoar o teu irmão, não quer perdoar a tua irmã, por uma coisa que cometeu contra você, pode dar uma pergunta. Será que você mesmo, todos os anos da tua vida, nunca cometeu pecado contra alguém? Nunca canalizaste ninguém? Point d'interrogation. Ponto de interrogação. Mais cette réponse, mas essa resposta, la Bible va nous éclaircir. A Bíblia vai nos esclarecer isso. Dans Jean chapitre 8. Em João capítulo 8, au verset 1. No versículo 1. Voici ce que nous lisons. Nós lemos assim. Jean chapitre 8. João capítulo 8, au verset 1. No versículo 1. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Jesus indo para o Monte das Oliveiras. Mais dès le matin, mas de madrugada, il alla de nouveau dans le temple. Foi de novo no templo. Et tout le peuple vint en lui. E todo o povo ia ter com ele. S'étant assis, estavam assentados. Il les enseignait. E ele os ensinava. Verset 3. Versículo 3. Alors les scribes, então os escribas et les pharisiens, e os fariseus amenèrent une femme surprise en adultère. Trouxeram uma mulher apanhada cometendo delito de adultério. Jesus via na vibração do seu ensinamento, prêche la parole de Dieu, pregando a palavra de Deus. Il enseigne les gens, ensinando as pessoas, le royaume des cieux, o reino dos céus. Subitement, e de repente, ele viu os escribas e os fariseus. Ali trouxeram uma mulher. Ele prenderam mesmo com prova. Ela saiu com o marido alheio. E ela cometeu adultério. No versículo 4. La plaça au milieu du peuple. E o colocaram no meio do povo. E disseram a Jesus: Mestre, cette femme a été surprise. Esta mulher foi apanhada en flagrant délit adultère. Em flagrante delito adultério. Verset 5. Versículo 5. Moïse dans la loi. Moisés dans la loi. Moisés na lei nous ordenou de lapider de telles femmes. De apedrejar esses tipos de mulheres. A lei de Moisés é: se apara uma mulher, que possamos lhe matar apedrejada. E você então, o que é que tu dizes a esse sujeito? No versículo 6, eles diziam isso para lhe tentarem, para poder lhe acusar. Mas Jesus se inclinando, escrevia com o dedo sobre o chão. E trouxeram um caso de uma mulher adúltera que fosse na lei de Moisés. E voltavam nas suas perguntas. Jesus até nem se importava deles. Bíblia disse: ela tem que inclinar sua cabeça. E ele escrevia. E aunque ele não lhe respondia, agora começaram a insistir. Como continuaram a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se alguém entre vocês, porque vocês trouxeram ela, porque ela é quem cometeu o pecado. É verdade, é algo mal. Mas a maneira que vocês trazem essa mulher, vocês querem tirar a vida dela, que ela não viva mais. Eu também vos coloco a pergunta:
que aquele entre vocês qui est sans péché, que nunca cometeu pecado, jette le premier la pierre que atire a primeira pedra contre elle. contra ela. Não Não vou fazer voltar na lei, mas a coisa a fazer apenas, como ela é pecadora, ela pecou e vocês querem matá-la. Agora em todos vocês, aquele que viu que é sem pecado, seja a primeira pessoa a pegar pedra para tirar a essa pecadora. Écoutez maintenant la réaction. Nós vamos ouvir a reação Au verset 8. no versículo 8. Ce don de nouveau baissé. E depois de se inclinar de novo, quando disse continuou com seu trabalho de escrever no chão, porque essa que era muito importante, mais do que a pergunta que lhe trouxeram, escrevia sobre o chão. Quand ils entendirent cela, Quando eles ouviram isso, accusés par leur conscience, acusados pela sua própria consciência, conscience na bango, a consciência deles ebandi na kokise bango, começava a acusá-los. susoye Outro veio, nakutulobi kaka na unde koiba, eu até ontem acabei de roubar. mususu aye Outro veio, na peru na bimaki na mwasi eu abatu, até só também com mulher alheia. ko bakangaki ngate yango na Porque somo não agora, por ser que tu apareceu como se fosse sisoli santo. libanga kei, Ele deixa a pedra e faz. mususu aye Outro vem, na nasalaki boye, eu fiz isso. asungoli libanga kei, Ele deixou a pedra e faz. il se retira Eles se retiraram l'un à l'un, a um, depuis le plus âgé desde os mais velhos jusqu'au dernier. até os últimos. Batu bamona kaka lisumu ya batu. As pessoas que só veem pecado dos outros. Yoka précision Bible Outra pesa. pressão que a Bíblia deu aqui. Parce que ça n'a pas versé Porque mususu. tem outros versículos Batanga ngoka katotani oleki. que só se lê apenas se você Ça passa. n'a pas versé mususu. Tem outros versículos Otani que lisusu. você lê e relê de novo. Lokola versé oyo. Como esse versículo, Bible a lobi. Bíblia disse, Ezalaki na bato. tinha pessoas Ya plus âgé. mais velhas, Na suka. até no último, Eli koloba. significa Abana mikie. quer crianças, quer jovens, quer idosos. Todos eles que rodearam aquela mulher, Misusu na brique. outro até com blocos, Misusu na libanga kayu. outro até com tijolo, Na libanga munene. outro até com uma grande pedra. Bakaki pre ya kolapide ye. Também estavam para apedrejá-la, Akufa. para que ela morresse. Et Jésus resta E seul Jesus ficando sozinho avec la femme com a mulher qui était au milieu. que estava no meio. Alors, Satan relevé Então, levantando-se et ne voyant plus que la e femme. não vendo mais ninguém senão a mulher. Moto azali susu te. Oh, não tem mais pessoa aqui. Na bano ya 5 wana. Entre aqueles que estavam aqui, Na batato ba yaki na banzete. é aqueles que viam com seus pais que tinham já 90 anos. Moto azali susu te. Não tem mais ninguém. Bango nyonso bakei. Todos eles fugiram. Jésus lui dit, E Jesus lhe disse: femme, mulher, où sont ceux qui t'accusaient? onde estão aqueles que te acusavam? Personne n'est-il condamné? Ninguém te condenou? Elle répondit, non Seigneur. Ela respondeu: não, Senhor. Et Jésus lui dit, Então Jesus lhe disse: je ne te condamne pas non plus. nem sequer eu te condeno. Vai Et ne prêche plus. e não peca mais. Alléluia. Amém. Bien-aimés frères et sœurs, Amados irmãos e irmãs, Tchoki ozalaki wana, se você estivesse aí, Tchoki nga nazalaki se eu wana, estivesse lá, moko pete kati na biso, também ninguém entre nós alingaki azala na makoki teria a capacidade ya kozwa libanga de pegar pedra mpona kobamba ye. para apedrejar aquela mulher. Porque todos nós também poderíamos nos retirar Lokola ngai oyo, como eu mesmo, moto na masumu, pecador como sauvé eu, seulement par la salvo grâce. apenas pela graça. Ete nyonso moto ya liboso, Para que seja a primeira pessoa kotika libanga, de deixar a pedra mpona kokende. para ir. Soki yo boyi Se kolimbisa, você não quer perdoar, yo mpe osalaka lisumu, também você comete pecado. Nzambe nalola, E o Deus do céu akolimbisa yo te. também não vai te Oyo perdoar. boyi kolimbisa, Porque você também não gosta de soki perdoar. olimbisi, Mas se você perdoar osengi mpe kolimbisa epai ya e Nzambe, pedir também perdão a Deus, Nzambe aza na makoki Deus é capaz ya kolimbisa yo. de te perdoar. Écoutez, une
très belle phrase. Uma bela frase. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6. Disse em Mateus capítulo 6. Au verset 14. No versículo 14. Je descends pour terminer. Vou descendo para terminar. Matthieu chapitre 6, verset 14. Mateus 6, verso 14. Voici ce que nous lisons. Nós lemos assim: Si vous pardonnez aux hommes se perdoares aos homens les offenses, as suas ofensas, votre Père Céleste o vosso Pai Celestial vous pardonnera aussi. vos perdoará também. Au verset 15. No versículo Mais 15. si vous ne pardonnez pas aux Mas se não hommes, perdoares aos homens, votre o Père vosso Pai ne vous pardonnera pas também não vos perdoará non plus vos offenses. das vossas ofensas. Bien-aimés frères et sœurs, Amados irmãos e irmãs, à quoi sert bon? a que serve Yako servir Nzambe de servir a Deus na bamasuku com pecados oyo Nzambe azolimbisa yo te. que Deus não tem te Je perdoado? vous dis eza na importance mon côté. Até não tem nenhuma importância. Efo vanda na ndako. Mas vale você ficar em casa Osalela Nzambe do que servires a Deus, azolimbisa te masumu mas na não yo. perdoar os teus pecados. D'après cette prédication, A partir dessa pregação, si tu veux que Dieu te se pardonne, você quer que Deus te perdoe, bien-aimés frères et sœurs, amados irmãos e irmãs, yo pelimbisaka. também você passa a perdoar. Ozalaka na esprit ya vengeance te. Não tem um espírito de vingança. Ozalaka na esprit ya rebelité. Não tem também um espírito de rebelião. Ozalaka pe na esprit ya colère te. Também não tem um espírito de ira Devant le problème. diante de um problema. Mais place ya colère. Mas no lugar da ira, Longola yango. tira aquilo Kimia. e substitui com a paz. Au Romains chapitre 12. Porque Romanos capítulo 12, Au verset 18. no verso 18, Elobeli biso moye. nos diz assim, Romains chapitre 12. Romanos capítulo Au 12, verset 18. no verso 18, Totangaka nós boye. lemos assim: S'il est possible. se é possível, D'autant que cela dépend de vous. enquanto isso depender de vocês, Soyez en colère avec tous les hommes. estejais em ira com todos os homens. La Bible ne dit pas. A Bíblia não diz, Soyez en colère avec tous ou les hommes. esteja em ira com todos os Mais homens. ce que la Bible Mas nous o que recommande, a Bíblia nos recomenda soyez é de en paix estar em paz avec tous les hommes. com todos os homens. Salaka na kimia. Esteja em paz. Même de quoi as pétitions de ma Mesmo se aquele irmão te escandalizou asalio ma bé. ou cometeu algo contra Yo você, kozon disa ma bete. você não retribui com mal. Son disa kimia. Você retribui com paz, Son disa esengo. retribui com Et alegria. c'est ça une très bonne position. Essa é uma boa posição. Tango sali yango. Quando você fizer isso, Nzambe na lola. o Deus do céu Alobi penza. disse mesmo: Voici ma fille. eis aqui a minha filha, Voici mon fils. eis aqui o meu Dans filho, la ville de Luanda. na cidade de Luanda. Alléluia. Amém. Marc chapitre 9. Marcos capítulo 9, Au verset 51. verso 51. La Bible dit A ceci. Bíblia diz assim: Ayez du zèle en vous-même. e tenham zelo convosco mesmos. Et soyez en paix Estejam em paz les uns uns envers les autres. para com os outros. Bien-aimés frères et sœurs, Amados irmãos e irmãs, comme zalaka na kanda te ya frère na yo, não tenha ira contra o teu irmão. lisumu esala des jours, O pecado que fez 2 dias, uma semana, une ano, lisusu ozalaka na lisumu ya frère na tem ye, pecado do seu irmão, pendant même 5 ans, até durante 5 anos. wana pezana lokomi te, Aí você não chegou mesmo. oza kusika Você está muito longe na liloba ya Nzambe. com a palavra de Deus. Parce que Nzambe kaka, Porque apenas Deus ye aza na que makoki, tem a capacidade ya kolipisa moto te, de não perdoar o na homem lisumu asali le blasphème no contre le pecado que é Saint-Esprit. contra o blasfema do Espírito Mais yo Santo. nanga, Mas você e eu toza obligé somos obrigados ya kolipisa a perdoar bato oyo basali biso mabe, todos aqueles que nos cometem, osoki biso tolipisi, porque se nós perdoarmos, na o lola, Deus do céu ye mpe akolipisa biso. também nos perdoará. Pour le reste, que Dieu bénisse. O resto que Deus vos abençoe.